Não. Alô, testando. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TechSec Podcast. Fala, meu mano Gu. Na paz. Tudo bem? Especial Dia do Amor, galera. Amor, I love you. Dia das filas imensas. É. Se você não fez a sua reserva, meu amigo, porque não vai deixar isso para as mulheres, né? Se você não fez a reserva, se prepara pra fila aí, viu, meu velho? Se prepara. Se prepara. E boa sorte. E se prepara pro chão de orelha também, né? Exatamente. Galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje um episódio muito especial, com uma pessoa muito especial, como a gente sempre fala aqui. Aí, Igor, antes da gente começar, eu queria convidar você a comentar, a curtir, falar das suas expectativas para esse episódio aqui de hoje. E depois que você terminar também, você pode ir lá comentar o que você achou, compartilha com um amigo, enfim, isso sempre será muito bem-vindo. Certo, Gu? Um episódio bem bacana e de impacto pessoal. A gente também vai falar de privacidade e proteção para crianças. É muito importante que vocês compartilhem esse conteúdo para que a gente proteja a maior quantidade de pessoas aqui no nosso país e no mundo. É isso aí. Fica a dica, galera. Boa. E aí, galera, antes da gente iniciar e fazer a apresentação aqui do nosso convidado, vamos agradecer aqui aos nossos apoiadores. E eu vou começar pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers, que é a única plataforma 100% gamificada do mundo para conscientização e cibersegurança nas empresas. E nesse episódio especial de Dia dos Namorados, o amor está no ar, a gente tem uma pergunta. Já garantiu o presente do seu amor? Se não, corre que ainda dá tempo. Quer surpreender a pessoa amada com um moletom super estiloso, conjunto de canecas incríveis para tomar aquele café juntinho, chocolate quente, galera? Aproveita que a loja da Hacker Rangers está com promoções imperdíveis e garanta aquele presente com a pegada geek que a gente adora. Celebre o Dia dos Namorados com um jeito criativo, cheio de estilo, e acesse hackerrangers.store e surpreenda quem você ama. E vamos lá, a Pura Cyber Intelligence é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Apura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! A gente agradece também a Trend Micro. A segurança proativa começa aqui. A Trend Micro é uma plataforma completa de cibersegurança protegendo muito além dos endpoints. Com a Trend Vision One, ela junta inteligência artificial, anos de estrada e muita visão estratégica para entregar segurança integrada da nuvem ao dispositivo, da rede aos dados. Líder global, a Trend está com a gente para mostrar que evoluiu e quanto a sua empresa pode evoluir junto. Quer saber como? O link está na descrição. Tamo junto, Trend. A Farol Soluções é especializada em cibersegurança para o seu negócio, oferecendo soluções abrangentes de proteção contra ameaças cibernéticas, conscientização e treinamento, avaliações de segurança e suporte à continuidade dos negócios, com monitoramento contínuo do Centro de Excelência em Cibersegurança. Farol Soluções, iluminando o futuro digital do seu negócio com segurança e inovação. Se você já se perguntou, estou sob ataque, algum dado ou informação sensível foi roubado, ainda estou em risco? A Purple Bird Security tem a resposta certa para você. A Purple Bird é uma consultoria especializada em resposta a incidentes, forense digital, investigação em cibernética com uma gama completa de serviços e soluções de segurança ofensiva e defensiva. Eles têm como missão um atendimento de excelência, ajudando principalmente empresas de pequeno, médio porte e também startups, democratizando a cibersegurança aqui no nosso Brasilzão e fortalecendo a postura da segurança e resiliência cibernética dessas empresas. Mais informações você pode conferir aqui na descrição desse episódio. Valeu, Purple Bird, por acreditar no TechSec e levantar a bandeira da conscientização com a gente. Valeu! E para você, líder de empresa, para você, empresário, para você que quer eternizar a sua marca, G2 brindes personalizados com diversas categorias como cadernetas, canetas, chaveiros ecológicos, kit, itens para mousepad, bebidas, passeios, viagens, enfim, opções, galera, é o que não falte. Contate o pessoal da G2 Brindes, fala que veio aqui no TechSec, que com certeza você terá uma atenção mais do que especial. Valeu, G2. E vamos ao nosso convidado
mais do que especial, que atualmente é diretor de desenvolvimento de canais na Template Security Intelligence, onde ele concentra em fortalecer parcerias estratégicas e descobrir oportunidades de negócio alinhadas com o objetivo de crescimento da empresa. Se ele fosse se apresentar, ele diria que é um jovem senhor latino-americano, sem parentes importantes. É isso? É isso. Vindo do Nordeste, do Brasil, para São Paulo, para o mundo. Uma pessoa super querida. Ser humano que gosta de segurança, tecnologia, boas conversas. Ele é escritor, galera, de um livro que a gente vai falar aqui sobre segurança em terra digital, ao qual eu recomendo bastante. Pai, esposo, piloto de kart, curioso sobre assuntos diversos. Seja muito bem-vindo, meu amigo Fernando Coutinho. Uhul! Obrigado, galera, bacana estar aqui com vocês. Vocês não sabem, né, a expectativa que eu estava de estar aqui com vocês e participar dessa conversa hoje. Para mim é uma honra, né, poder fazer parte desse time seleto de pessoas que já participaram aqui do TechSec. Coutinho, a gente se sente honrado. A gente tem história com você aqui, né, meu velho? Você fez parte da história do Gu. Desde o início, eu bebê. Eu lembro. Que legal, meu velho. Agora O dia que eu cheguei de social lá, lembra, né? Lembro. Você é um fun fact do Gu, sabia? Viu? É verdade, galera. Ele contou que você contou do Lincoln e pra Ada, né? Foi pro Link e pra Ada. Acho que pra Beta também. Verdade. Foi um fun fact de fato, né? De fato, velho. Enfim, quem não assistiu, volte nesses episódios que você vai ver do que a gente tá falando. Mas eu imagino que vocês devem ter visto. Coutinho, muito obrigado. Antes de mais nada, aqui temos presente para vocês do TechSec e dos nossos apoiadores, ao qual a gente acabou de falar aqui e agradecê-los. Pô, bacana. Beleza? Muito Então, agradecido. Isso aqui não é decoração. Então pode pegar? É tudo Pode seu. pegar, tudo seu. Então, pode abrir? Pode abrir. Pode abrir. Se você for abrir agora, a gente vai se alongar bastante. Tá bom. Então a gente... Então abro daqui a pouco. É isso. Bom, aproveitando que vocês estão me dando presentinhos, eu também queria dar presentinhos para vocês. Boa. O momento fica a dica. Fica a dica. Tenho aqui 2 singelos regalos, 2 lembrancinhas para os meus amigos. Esse é pro Gu e esse é pro Josu. Ó, Aê. se as capas são iguais e ele falou que tem um pra cada um, é porque tá assinado, hein, galera? Tá assinado sim. Segurança na Terra Digital, um guia para os pais e filhos, foi o que eu comentei aqui. Chegou num bom momento pra mim, galera. Ó. É verdade. Solta o coração do Gu aí, produção. Também quero deixar noites bem dormidas, produção. Exemplares para você distribuir para toda a produção, enfim. Pô, que legal, Tá Coutinho. legal. Valeu. Aí, galera, então vocês que estão assistindo, a gente faz uma dinâmica aqui também, Coutinho, se Bacana. for o caso. Uhum. Ou pra produção, a gente pega uma produção, que a diretora ali, a Raia, já tá olhando, e a gente faz alguma Eu acho coisa. melhor você dar um para ela, hein, mano. Ela tem uma cara aqui de que, se não tiver um para mim, você vai ver. E a gente faz algum tipo de movimento pra sortear. Sortear aí A gente pra faz galera. alguma coisa legal. Vai dar uma olhada. Coutinho, e aí, antes da gente entrar na nossa pauta, obrigado pelo presente. Imagina, espero que vocês curtam. É de coração, foi feito de coração isso aí. Daqui a pouquinho eu vou contar um pouco a história, como é que esse livro ele surgiu na minha vida. Tem uma pessoa que está aqui com a gente aqui nos bastidores que foi parte ativamente participante, né, na criação desse pequeno rebento literário aí. E tem muita história bacana para contar sobre isso. Que legal, meu velho. Eu vou deixar até aqui porque a gente vai falar justamente sobre esse livro também, viu? Pais e futuros pais e pais recentes. Mais frescos. Esse livro, na verdade, a ideia inicial ele era para crianças, mas é um livro que é para a família toda. Né? Trazer a conscientização, trazer, né, os perigos que a internet hoje traz, né? Um mundo cada vez mais conectado. Daí a gente precisa estabelecer algumas fronteiras, né? Isso é legal. E alarmar, né, para as famílias, né, por conta dessa hiperconectividade que existe hoje no mundo, né? Então, os perigos eles estão presentes e estão aí à espreita, né, a cada dia. Tem spoiler já do que vai rolar nesse episódio. E aí, antes da gente começar a nossa pauta, a gente vai pelo Momento Fun Fact, beleza? Beleza. Então, Momento Fun Fact com Fernando Coutinho. Tan, tararam, tan, tan. Eu posso contar a sua história, né? Ixi, aí. Mas, meu Deus. Agora você me pegou, Coutinho.
Bom, para quem não sabe, o Gu, a gente já trabalhou junto, né? Acho que em 2017, né, Gu? O Gu novinho de tudo, rapaz, criança de tudo, chegou lá para, né, trabalhar com a gente lá na Tempest. Né? E ele sempre muito cerimonioso, muito cheio de palavras bonitas. Aí, ó. E no início, lá no começo, ele ia todo socialzão para a empresa. Pô, e a Tempest sempre foi um ambiente muito descontraído, né? E assim, era engraçado ver ele todo Normal. todo formal. Parecia que estava trabalhando numa consultoria. Na KPMG da KPMG. Mas logo ele viu como é que era, né, o ambiente lá e começou a utilizar o dress code, né, adequado. Mas foi um período bacana, foi um período de muito aprendizado, né, Gu? Foi, velho. Tinha uma galera muito bacana trabalhando com a gente naquela época. E demais, assim, cara, eu já falei, acho que com a Beta, que a gente meio que, junto contigo ali, a gente fundou, né, a área de atendimento, a Eric, a Beth, a Pacholec, ele que entrou comigo. Sim. Foi bem legal, velho. Legal porque a Tempest sempre foi uma empresa muito de serviço, né, primordialmente. Depois de um tempo que ela começou a vender produtos de segurança. Sim. E naquela época, né, um pouco antes, o atendimento era muito reativo. Né? A gente esperava acontecer alguma coisa para tomar alguma ação, para resolver algum problema. A gente não tinha aquela pegada proativa, né? Então a gente começou a estruturar isso de forma diferente e começou a pensar em sucesso do cliente. Uhum. Né? Puxa, o que é valor para o meu cliente? Né? O que é que ele enxerga, né, como... Por que a Tempest é o parceiro que ele escolheu? Né? E como é que eu, né, aumento isso, como é que eu potencializo isso? Né? Então, naquela época foi justamente essa virada de chave, né? A gente começar a colocar mais dedo no pulso, estar mais próximo do cliente, né? Saber de fato o que era sucesso para o cliente, porque sucessos e percepções eles mudam ao longo do tempo. Né? O que é sucesso hoje para um cliente, amanhã já pode não ser mais tanto sucesso, né? O sucesso ele mudou. E muitas vezes as cadeiras mudam, né? Então, um gestor que contratou uma empresa com a ideia de sucesso, ele sai e entra um outro gestor, aquele outro gestor pode ter outra ideia de sucesso, outro objetivo, né? Outro prisma. Sim. E a gente tem que estar muito atento em relação a isso, né? E foi um período bacana, porque até então a gente via que no mercado de segurança, pelo menos aqui no Brasil, não tinha essa pegada de sucesso do cliente, né? Então a gente meio que começou a puxar essa cordinha aí, começou a desenrolar esse novelo. E foi uma coisa bacana, a gente conseguiu sair do outro lado. Né? Tanto é que logo depois a gente começou a desenvolver, né, o lado da experiência do cliente, tá? Mais com uma pegada mais estratégica de relacionamento. Né? E, enfim, a coisa foi ganhando corpo, né? E hoje é uma área bem importante dentro da empresa. Né? O que eu acho legal, galera, nessa época que eu ia de social... Foram logo nas primeiras semanas ali. Os primeiros 6 meses. Não, nem tanto. Eu fui diminuindo ali essa questão do dress code paletó, social. Gravata, terno, aí tirou a gravata, né, no primeiro mês. Porque era uma zoação. A Tempest sempre foi uma empresa, pelo menos naquela época, muito zoeira, assim, né? A galera que tava lá era muito legal. Rodrigo, né? O Rodrigo Silva. Sim, que está no Nubank. Tá no Nubank. Toda a galera lá, o Jesus. E aí eu ainda morava com os meus pais, eu falava, mas pai, cara, eu não posso ir desse jeito, velho. Ele assim, não, Gustavo, visual, vai com seu visual social. E aí eu ia, velho, assim, mas chegava na Tempest e falava, eu vou tentar deixar... Tal. Cara, vários sapatênis, nossa, que fase doida do Você investiu no dela? Investi, pô. Que legal. No primeiro dia eu cheguei de terno e gravata, pô. E pastinha 007 e tal. Né? Nossa, é verdade, tinha pastinha também. Pastinha da Dell. Nossa, é verdade. Gente, acontece. Passou, né? Passou. É passado. Mas muito bom legal, lembrar né? disso. Muito bom. É engraçado porque eu vivi uma parada, não foi nem na Tempest, mas eu vivi uma parada que eu acho que minha mãe falava, mano, eu acho que meu filho não tá indo trabalhar, velho. É muito louco, porque os pais, é legal que a gente vai falar de pais aqui, eles tinham uma figura de que, tipo assim, você tinha que estar de social, né? Tinha, Mas cara. o mercado ele foi quebrando isso, principalmente o nosso mercado de tecnologia, de cibersegurança. Exato. E tal. Então, tipo assim, será que meu filho tá indo trabalhar mesmo, velho? Enfim. Não, e a Tempest, ela... Enfim, tô sendo repetitivo, mas a mesma história do Evandro. Tipo, cara, aquele é o dono da empresa, você vê o cara de chinelo, velho.
E macacão, né? Macacão, e né? eu real de... Nossa, que fase. Achava que você que era o cara da Forbes. Forbes menos 30. Eu cheguei lá, todo mundo... Que isso aí, velho? Mas foi muito legal. Obrigado, Fernando Coutinho e Ana Almeida. Foram as pessoas que me entrevistaram lá no início. Que E legal. o Beijo Eric... pra Ana Almeida. Hoje eu trabalho com o Eric na Caju, sou par dele lá. A Pacha a gente vê direto nos Que eventos. legal. E a Beth tá aí também no mercado. Mas, Couto, Oi. vamos iniciar falando da tua trajetória antes de acessar esse mercado de cibersegurança. Vamos lá. Conta pra gente um pouco ali da infância, adolescência, se segurança já era ali um sonho, um desejo seu, ou se isso surgiu no seu caminho. Não, isso surgiu no meu caminho. Eu sempre fui muito curioso, desde criança, né? Eu adorava desmontar coisas, né? Às vezes eu não conseguia montar, mas a maioria das vezes eu conseguia montar. Sobravam 3, 4 parafusos no final, mas eu montava, né? Teve uma vez, inclusive, um tio meu que morava nos Estados Unidos, ele, né, sabendo dessa minha curiosidade, ele trouxe um kit do Pequeno Cientista. E tinha um caderninho lá de ensaios dos experimentos. E tinha um dos experimentos que era para montar um transformador para ligar uma lâmpada, né? E disse, puxa, isso aí já era tipo nível avançado. Só que eu era muito curioso e eu quis começar pelo mais difícil, né? E claro que isso ia dar besteira. Então, sei lá ele dizia como é que tinha que montar o transformador, quantas voltas com fio de cobre você tinha que dar para criar o campo de indução. Aí você fazia as ligações com ferro de solda, colocava, né, o socketzinho da lâmpada, colocava na tomada e a lâmpada ia acender. Só que tem alguns detalhes aí, né, que na minha euforia de querer fazer eu não prestei atenção. Primeiro que eu morava no Nordeste, a tensão lá é 220 e o equipamento lá era para 110 volts. A segunda coisa, eu não olhei para quantas voltas eu tinha que dar para montar o transformador. Então era para dar 30 voltas, eu dei 122 voltas. Caraca. Né? Liguei e tal, quando eu coloquei na tomada, a lâmpada não acendeu. Mas em compensação queimou a geladeira. Puxou tudo. Então, depois disso aí, misteriosamente esse kit sumiu. Esse kit Pequeno Cientista nunca mais foi visto. Então, eram coisas assim que aconteciam muito na minha infância, né? Então, e chegou a um ponto, por exemplo, que quando quebrava as coisas, me fazia, quebrou, vê se você consegue ajeitar. Então, né, foi indo. Legal. Então, também sempre me interessei muito por tecnologia, né? Então, quando eu fiz 14 anos, meu pai, ele tinha uma empresa, uma metalúrgica, ele comprou um computador, um 386, com 8 MB de memória RAM e HD de 80 MB. Pra você ter ideia do nível. Aí fiz um curso de CAD para aprender a mexer, né, em desenho técnico, né, desenho 3D. E aí a paixão foi aumentando por computadores, né? Em 98 eu estava na faculdade já, fazendo engenharia, e eu consegui um estágio em um provedor de internet, chamado Hotlink, lá em Recife. Aí eu comecei a entrar no mundo de redes, né, mundo de internet, configuração de máquinas, enfim. Aí o bichinho mordeu de vez e daí para frente foi só... E em meados dos anos 2000, né, em 2003, eu fui trabalhar em outros provedores e eu acabei virando analista de suporte. E depois virei admin em um dos provedores que eu trabalhava. E segurança começou a aparecer aí, né, quando eu trabalhava com análise de suporte e posteriormente como admin de sistemas. Então, a configuração de firewall, né, configuração de regras para e-mail, configuração de DNS, né, isso começou a ser mais, né, pungente. E em 2007 surgiu uma oportunidade lá na Tempest, né? Para quem não sabe, eu estou apenas há 18 anos na Tempest, trabalhando com segurança. Então, 2007 foi meu debut assim, né, na área de segurança totalmente focado. Então, eu comecei como analista, mesmo de segurança, fazendo varredura, né, em máquina, verificando se estava faltando patch, rodando Nmap, rodando na época o Languard, o GFI Languard. Que legal, você rodava na mão. Rodava na mão. Enfim, então foi indo, em finalzinho de 2008, né, no meio de 2008 eu vim para São Paulo, né, para um projeto da Tempest, né, lá na Natura, ficar alocado lá como consultor, passei 1 ano e meio lá, né, como consultor alocado. Aí o pessoal disse, não,
você passou muito tempo fora de casa, já tá com saudade de você, volta para dentro de casa. Já tinha escritório lá nessa época? Já, tinha um escritório, tinha um de Recife e tinha um escritório aqui em São Paulo, que é lá perto onde é o escritório hoje, ali na frente da igreja de Moema, né? Aí eu voltei para ser Technical Account Manager. Aí eu comecei a ser a interface técnica com os clientes, né? Eu fazia a interface entre as áreas técnicas da Tempest com os clientes. E eu passei um bom tempo sendo TAM, né? Passei 8 anos aí atuando como TAM. Eu gostava pra caramba de fazer isso, né? Porque tinha a pegada técnica, né? Tinha a pegada de relacionamento com os clientes, né? E desenvolver isso sempre foi uma coisa que eu achei bacana. E aí foi indo, 2016, né, veio o primeiro desafio de gestão, né, montar a área de atendimento da Tempest. 2017 foi quando você chegou lá. Aí a gente já estava pensando já em sucesso do cliente, né? Agora 2022 a gente, né, mudou aí para CX, né? Começou a desenvolver a experiência do cliente e agora, né, no finalzinho de 2024 veio mais esse novo desafio aí que foi, né, montar e estruturar a área de canais da Tempest. E assim, em poucas palavras, não tão poucas, a trajetória legal foi essa. O bom é que dentro dessa trajetória sempre teve uma parada ali, já como TAM, de você traduzir temas técnicos para a galera da gestão, né? Sim. Como que foi isso numa época que isso não era comum, né, Gu? tão comum, tão falado também, né? Não era comum e isso também não era comum dentro da própria Tempest. Sim. Então, no início, foi muito tentativa e erro, né? Às vezes você queria comunicar uma coisa, mas, né, a outra parte às vezes não entendia 100% do que você queria falar. E foi muito na tentativa, né? Então, começa também a olhar para frameworks de mercado, poxa, como é que eu consigo tangibilizar risco? Né? Como é que eu consigo traduzir isso aqui numa linguagem que seja mais palatável, não só para a camada técnica, porque o técnico com o técnico se entende, mas para as camadas de gestão. Né? Como é que eu consigo dizer que se você não resolver isso, você vai estar correndo sérios perigos? Né? E qual a probabilidade disso acontecer? Né? Como é que eu consigo, né, falar isso para um gestor, né, para uma camada executiva? Então foi muito, né, vendo o que é que funcionava. O que funcionava a gente ia colocando na base de conhecimento. O que não funcionava a gente tirava, polia um pouco mais, escovava, apresentava de novo. E aí foi se montando, né, o discurso, montando os materiais. E aí sim a gente começou a desenvolver isso. Isso foi bacana. Na época ali, falando um pouco dessa vivência, eu aprendi muito com o Couto, com a Beth e com o Eric, que eram os mais maduros ali. Eu e a Paty, babies. Nessa época, o principal ganho que a gente já viu na hora era tipo, quando a gente ia para um cliente, tava o pentester e o cliente, não dava jogo, velho. Tipo, o cliente não entendia nada, velho. Falar, né, aí vinha a gente, né? O pentester já instruía a gente sobre como mostrar os resultados no Gira na época. Era muito melhor. A gente ganhava muito cliente justamente pela tradução, né? Sim. E o bacana, puxando mais um pouco a sardinha para a Tempest, a Tempest sempre foi muito conhecida no mercado pela sua expertise técnica, né? Então, o pessoal de consultoria, quando trazia um resultado de um diagnóstico de segurança, tinha muita riqueza técnica. E a gente precisava traduzir isso para mostrar o valor do serviço para os gestores. Que às vezes não era técnico. Muitas vezes não eram técnicos. Muitas vezes o cara que contratava, ele não era técnico, né? Eu sou o cara de marketing, eu sou o cara de finanças. Puxa, como é que eu explico para o cara de finanças o que é um cross-site scripting? Né? Então, como é que eu faço a analogia para ele entender que, isso aqui é grave, você tem que corrigir. Porque senão, né, você pode impactar negócio, pode ter perda financeira, dano de imagem e tudo mais que vem a reboque. Né? Tanto os danos diretos como os danos colaterais. E foi bacana, foi uma escola. Foi uma escola, assim, nem sempre deu certo. Né? Assim, como a gente estava desenvolvendo isso meio que a toque de caixa, algumas vezes não deu tanto certo, mas, né, a gente conseguiu, né, sair do outro lado. O Couto, você falando justamente desse momento que você assume essa área, você estrutura, depois você é diretor da área de CX. Nesse momento do mercado, que a área de CX, barra CS até, ela vira uma área estratégica para algumas empresas. E aí, não dá tempo assim, mas do conceito mesmo, qual que é o diferencial de ter essas áreas na sua visão? Cara, hoje o consumidor está muito mais atento,
né, a valor. Né? Hoje, você comprar uma coisa e você receber só aquilo que você comprou já não é mais tão suficiente. Pesquisas do Gartner recentes apontam que, né, a experiência do cliente é um novo terreno de batalha competitivo. Hoje as empresas e os clientes, né, os CPFs e os CNPJs hoje estão comprando experiência. Então não adianta, né, eu comprar e eu entregar o feijão com arroz. Feijão com arroz já não enche mais a barriga. Exato. Tem que ter um filé, tem que ter uma batata frita, uma guarnição e tal. Né? E pesquisas do mercado também apontam que os clientes hoje topam pagar até 25% a mais por conta da experiência. Eu vou dar um exemplo prático aqui, tá? Que funciona muito bem comigo. Eu acho que eu levava meu filho na terapia, na psicóloga, toda quarta-feira de manhã. Aí eu deixava ele de manhã, aí eu descia, atravessava a rua, tinha um café do outro lado da rua. O café era extraordinário, mas o lugar não era legal. Eu ia por causa do café, porque eu adoro café, mas não era um ambiente legal. Em contrapartida, quando eu vou no Starbucks, desculpa Starbucks, mas eu não acho o café tão legal. Mas o ambiente eu acho legal. Até porque quando o meu café está pronto, eles me chamam pelo meu nome. Sim. Eu não sou mais uma pessoa que está lá comprando café. Pelo menos essa percepção eu não tenho quando ele chama meu nome. E o café lá é mais caro do que nesse café que eu tomava lá na frente da terapia do meu filho. E eu topava pagar mais caro no Starbucks porque eu achava a experiência legal. O ambiente é legal, o clima é legal, né? A maneira como as coisas estão lá dispostas. Você pode comprar produtos lá da marca, canecas, cafeteiras, enfim. Existe todo, né, um ambiente promovendo a experiência ali. E funciona. Sim. Funciona. Você está ali tomando seu café. Eu já comprei caneca, já comprei copo para café, já comprei várias coisas, porque fui tomar um café e achei legal, achei a experiência legal, fui lá e comprei. Né? E a gente pegando nessa analogia para negócio é a mesma coisa. Né? Se o cara compra, por exemplo, um pentest, né? Ele quer fazer um diagnóstico no ambiente dele. Se eu entrego para ele só um relatório cheio de informação, sem traduzir para o cara, nem dizer assim, tá aqui o resultado, mas eu quero te ajudar a corrigir isso aqui. Eu quero trazer informações a mais para ajudar você a defender o investimento, para você corrigir isso aqui, para você aumentar suas camadas de segurança. Sabe? Então, isso é que tem que vir junto, tem que fazer parte da tua oferta. Isso também tem que ser um valor que tem que ser percebido, muito bem percebido pelo teu cliente. Né? Então, é aí que o sucesso do cliente, eu estou entregando aquilo que ele comprou. Beleza. É o modelo operacional, eu entregando como tem que ser. E a experiência é eu entregando a mais. Só eu te entreguei o valor que você esperava, mas eu quero fazer mais por você. Isso não vai te custar nada mais, mas eu quero entregar isso aqui para você entender que eu sou teu parceiro, estou segurando na tua mão e eu quero que você conte comigo sempre. Né? Uma boa experiência, né? Clientes que têm uma boa experiência na execução de um serviço, na compra de um produto, eles têm 70% mais chance de comprar de novo com você do que aqueles que não têm. Sim, cara. A recorrência, né? Você ter manutenção, você ter a retenção naquele cliente. Então veja que quando a gente fala de CX, a estratégia de relacionamento aí, ela é uma grande alavancadora de negócio, né? Tipo, você está fidelizando, você está fazendo com que aquele cliente, né? Ele gosta da tua marca, que ele advogue por você, que ele te indique, né? Dá um bom testemunho. Enfim, isso é customer get customer, né? Client get client. Então, ele está trazendo, né, outros clientes para você, né, um custo de aquisição praticamente zero. Porque ele está dando um bom testemunho daquilo e está trazendo novos clientes para você. Então, veja o que a experiência promove, né? É louco que eu estava conversando com o meu professor de jiu-jitsu, ele falou algo que no final eu falei, cara, isso pode ser CX, aí me confirma. Ele já faz personal, ele é personal training de várias pessoas, ele falou, eu atendi uma senhora que no final do meu primeiro atendimento, da aula gratuita, experimental, ela disse assim, cara, o teu valor é o dobro de todos os personagens que eu fiz orçamento, mas só você me perguntou se eu já tinha feito alguma cirurgia. Então eu vou fechar com você. Meu velho. No detalhe. No detalhe. E aí a pergunta que eu faço para ti, Coutinho, é o quanto a empatia, que vai além do profissional, pode ajudar aí nessa experiência do cliente? Total, ajuda muito. Assim,
A empatia e a escutativa são coisas que são essenciais quando a gente fala de experiência, né? Você tem que escutar, saber escutar, né? E saber filtrar o que de fato é importante. Porque muitas vezes o que o cliente quer? Ele tem uma necessidade, mas antes dele dizer o que ele quer desabafar. Então você tem que escutar, entender qual é a razão daquele desabafo. Tá. Ali no meio você vai entender, a dor dele é essa aqui. No meio do desabafo... Exatamente. Pesca, né? Você pesca isso e diz, tá, e como é que eu consigo endereçar, né, essa dor aqui? Né? Qual a melhor forma que eu consigo? Cara, eu entendi, puxa vida, olha, se serve de alguma forma te confortar, não é só você que está sofrendo com isso, tem muito mais gente sofrendo com isso, mas deixa eu te dar uma notícia boa, tem como resolver e eu posso te ajudar. Sim. É muito diferente você dizer assim, então cara, se você pagar tanto eu vou resolver para você. Isso é diferente. É diferente, saca? É você, né, saber falar as palavras certas na hora certa, você criar uma relação de confiança. E muitas vezes essa relação ela não é tão rápida, ela não é construída tão rapidamente. Tem que ser construída, inclusive. Tem que ser construída. E confiança é uma coisa que é muito perecível, né? Você pode demorar um tempão para conquistar a confiança de um cliente, mas você pode perder ela no estalar de dedos, né? Então, não é só durante a venda, é o pós-venda, né? É você desenvolver esse relacionamento para depois, né? Puxa, eu vendi um serviço, a gente executa, né, um serviço recorrente na tua empresa, mas vamos falar de estratégia, cara. O que é que você está pensando para esse ano? Como é que a gente pode te ajudar? Pô, você está satisfeito com o que a gente está fazendo? Você sabia que a gente está, né, colocando aqui novidade no serviço? Pô, eu queria compartilhar contigo em primeira mão. O cara se sente importante, saca? Ele entender que ele pode contar com um parceiro, que existe a transparência, existe aquela coisa da parceria. Quando você cria, né, essa empatia, quando você cria essa relação de confiança, a coisa tende a andar muito melhor, né? Tanto para a gente executar o serviço e ele perceber o valor do serviço, como para você alavancar negócio, né? Você aumentar a escopo, você vender novas ofertas, assim, né? E a coisa fica sustentável, tanto para você como empresa, como para aquele cara, para o cliente que tem uma necessidade que ele precisa aumentar a sua maturidade de segurança. Perfeito. Você tocou num ponto legal, assim, que eu acho que já deve ter acontecido da galera que é anti-CX. Eu conheço algumas pessoas. Se eu contratei um pentest, só me entrega o relatório, velho. Eu vou passar ali pro time de compliance que tá querendo. Eu não quero essa conversa, toda essa estratégia. Não quero embrulho. Mas não é, né? Acaba não sendo. Mas eles falam isso. Não quero embrulho, não quero blá, blá, blá. Como que você atuou com isso, sabe, Couto? Quando você é responsável por um time de CX, pensando na experiência, mas o cara só quer o relatório, velho. O que a gente faz para essa pessoa enxergar valor no que você está querendo entregar? Lembra da conversa que eu falei que você primeiro deixa o cara desabafar para depois entender qual é a dor dele, né? Assim, você tem que mapear isso de forma muito, muito precisa. Mesmo que ele diga assim, tá bom, eu desabafei, minha dor é essa daqui, eu só quero o relatório. Eu não quero mais nada além do relatório. Tá bom, eu te entrego o relatório, mas me dá 1 hora. Sim. Vou falar sobre o teu relatório, depois que a gente entregar. Só para te trazer alguns insights. Porque de repente, né, você está aqui, está, né, tão envolvido no teu operacional do dia a dia, às vezes pode ser que alguns detalhes passem desapercebidos. Eu quero te ajudar a vender isso dentro da empresa. Eu quero te, né, mostrar que o investimento que você fez, né, para segurança, para esse diagnóstico, para auditoria, para quem quer que seja, ele valeu a pena. E que você não está levando só um relatório. Exato. Tem formas, né, Couto? Tem formas. A psicologia, sabe, ela trabalha muito junto quando a gente fala de experiência, né? Quais são os gatilhos que eu consigo disparar, né? Ô, Couto, uma coisa que a gente fala muito aqui, eu acho que você é a melhor pessoa até para colocar aqui pra gente. Num tempo que o hard skill, ele soa muito forte, ele é muito preciso. A gente tem uma carência agora do soft skill, principalmente quando a gente está falando disso daqui. Como que a gente linka isso ao profissional? Como que a gente coloca isso dentro de um profissional que é técnico? Ou como que a gente resolve essa questão para a nossa matéria aqui, que é cibersegurança? Eu acho que é uma percepção pessoal, tá?
o hard skill ele não é mais suficiente, né, quando a gente fala de segurança. Não mais. Se a gente for falar, por exemplo, de engenharia social, onde é que está o hard skill aí? É uma coisa que está cada vez mais presente nas ameaças, né, nos golpes, nas fraudes, né, lendo, mapeando pessoas e aproveitando a vulnerabilidade das pessoas, né, para conseguir viabilizar, conseguir materializar lá as fraudes. E outra coisa, soft skill é mais difícil de desenvolver do que o hard skill. Hard skill você tem livro, você tem paper, você tem ferramenta, e o soft skill, né? A pessoa ela tem que querer, assim, ela tem que entender que isso é necessário, que precisa, né? Relações humanas hoje é uma ferramenta, né? Cada vez mais vai ser, não tenha dúvida, sabe? Hoje, quando a gente fala de né, nível de atendimento, né? Quando você tem um iPhone, por exemplo, né? Você compra o iPhone por quê? Não, porque o iPhone, né, é uma marca mundialmente conhecida, é da Apple. Não, mas você já precisou do suporte da Apple? Pô, já. Você achou legal? Pô, achei. Por quê? Não, porque uma pessoa me atendeu. Eu fui na loja da Apple, o cara sentou comigo, velho, me deu atenção. Viu que tem diferença, velho? Loucura, né, cara? Você acha que... Eu vou colocar uma coisa meio que fora, mas mais dentro, no mesmo tempo. Você acha que nesse tempo de inteligência artificial tem muito bot, não é nem bot mais, né? A própria LLM lá que tá rodando lá te respondendo. Você ter profissionais torna o atendimento mais exclusivo e aí automaticamente a experiência fica melhor por ter um profissional e não mais um bot? Porque eu tô falando assim, por muito tempo era legal você ter bot, velho, pra... Rapidez. Tem a escala. Mas agora não sei se o bot resolve, porque às vezes ele torna um processo burocrático. Sim. Você não quis dizer isso, tô voltando pra você pro estaca zero. Aí, velho, você fala, meu... Quando começa no bot, eu já coloco assim, falar com o atendente. Eu faço isso também. Desculpa, senhor, essa opção não existe. Exatamente. Você fica doido, né, velho? Meu Deus. Tento novamente mais tarde, né? É isso, cara. Eu acho que o CX hoje, ele é cada vez mais hiperpersonalizado. Precisa, né? Você tem uma necessidade que é sua. Ah, mas ele também tem. Não, ele tem uma parecida com a minha. Não quer dizer que é igual a minha, né? E quanto mais dados eu tenho, mais, né, direcionado, mais exclusivo, mais tailor-made vai ser, né, aquele atendimento ou aquela resposta que você precisa. Né? Claro, a IA vai ajudar, sem dúvida. Sem dúvida. Ela consegue, né, automatizar muita coisa, consegue. E vai conseguir muito mais, né? Mas vai chegar um momento que na tomada de decisão vai ter que ter um humano. Ali, né, intermediando, ali, né, falando, olhando no teu olho, né? Pra dizer, não, ó, beleza, eu tô com todas as informações que a IA me forneceu aqui, mas eu vou passar essa informação para você porque eu sou humano e eu quero olhar no teu olho, eu quero que você sinta que é uma relação pessoal. Você não está falando com a máquina, né? Pelo menos eu penso assim, né? Que não está fadado a gente ficar, né, 100% com atendimento automatizado ou atendimento, né, tech touch. Eu acho que tem muito espaço ainda para essa relação mais high touch, mais, né, olho no olho, sabe? A gente teve a tua amiga que participou daqui, a Pamela Botelho, né? Foi. E ela, eu lembro até hoje, cara, ela falou: a galera precisa entender que CX, CS dá dinheiro. Dá dinheiro? Dá. Dá receita? Fala um Dá. pouco mais. Quando a gente fala que dá dinheiro, não quer dizer que dá diretamente. Eu tenho CX, eu vou começar a ganhar milhões. Não é assim que funciona. Mas, por exemplo, quando eu começo a gerar, né, engajamento, proporcionando uma boa experiência, eu começo a gerar retenção. Eu estou engajado, eu estou usando, eu estou satisfeito com isso que você está me entregando, eu gosto da tua postura comigo como parceiro, poxa, eu quero continuar contigo. Legal. Então, retenção, eu estou retendo aquele cliente, estou retendo aquela receita e, né, dependendo de como eu estou entregando aquilo, eu vou aumentar aquela receita. Cara, eu tenho um escopo X contigo, agora eu quero um escopo X mais Y. Pô, aumentei tua receita. Esse mais Y, CX ajudou você a ganhar essa receita, né? E você está aumentando a receita
sem ter custo de aquisição, porque o cliente já está na tua base, né? Ele está dizendo, não, beleza, eu quero aumentar, eu quero subir, eu quero contratar outra oferta, né? E aquela coisa do advocate, né? Tipo, o cara que está satisfeito, ele fala, pô, sabe a empresa, pô, me atende super bem, cara, por que você não experimenta? Sim. Né? Mais uma vez, se ele recomenda, qual é o teu custo de aquisição? É zero. É verdade, É né? quase zero. É muito baixo, sabe? Então, dá dinheiro? Não dá. Mas traz. Traz dinheiro. Traz Que receita. legal, que definição. Traz autoridade para tua marca. Né? Você aumenta teu mind share no mercado. As pessoas percebem melhor a tua empresa. Né? Se percebem melhor, elas vão querer comprar, vão querer experimentar, vão querer... Né? Isso, no final do dia, tá entrando dinheiro na empresa. Ah. Tá chegando receita, tá... Né? Como que vocês avaliam esse resultado do CX? Tipo, quais são as áreas pares ali? Coutinho, tá indo bem CX porque isso aqui aconteceu no indicador X, sei lá, área de operações, área técnica. Mas qual que é o par que te dá esse insumo de que você está fazendo um bom trabalho? CX, ela não olha só para o cliente. Vamos aqui separar duas coisas distintas. CS já e foi CX. bom. Isso, Tá? boa. CS, o sucesso do cliente, ele começa a olhar para a jornada do cliente a partir da compra. Quando ele fecha um negócio com a empresa. Onboarding ali. Onboarding, né? Aí você começa, né, a fase inicial de engajamento, né, revolução do serviço, até a renovação ou recompra. Né? Isso é a jornada de CS. Né? CX, ele vem antes. CX, ele olha tudo. Se você olhar para a jornada do cliente como um todo, ela começa com a intenção. O cara, ele tem uma necessidade que ele precisa endereçar e ele tem intenção de resolver aquela necessidade contratando uma empresa, por exemplo, ou comprando um produto ou serviço. Tá? Então, o CX, ele começa a olhar a partir daí. Então, sei lá, você tem uma empresa que vende camiseta. Né? Aí o cara entra lá no seu site e diz assim, puxa, eu queria uma cotação para 10 camisetas do tema X. Bom, você tem lá o seu sistema automatizado que recebe aquilo ali, manda para o teu departamento interno de venda, o pessoal recebe aquilo, né, e dá segmento. Mas aí começa a aparecer algumas variáveis. Quando essa mensagem chegou, quanto tempo demorou para você ver aquela mensagem e começar ou dar a primeira resposta para o cara que pediu aquele orçamento? Né? Você começa a medir alguns SLAs. Né? O que é que impacta a experiência dele? Se demorar 2 dias, o cara já procurou outra empresa para fazer, já está fazendo com outra empresa, você perdeu o negócio. Legal. Né? Então, para cada ponto de contato, para cada ponto de fricção em potencial que você pode identificar na experiência do cliente, CX está olhando. Então, na comunicação dele via site, na comunicação dele via WhatsApp, na comunicação dele via qualquer que seja o canal de comunicação. Né? Uma vez que, né, você deu a primeira resposta para ele, com quanto tempo você demora para entregar um orçamento para ele, se aquele orçamento que ele recebeu estava dentro daquilo que ele esperava, né, do orçamento, né, se está claro para ele aquilo ali, prazo de entrega, quanto tempo demora para entregar. Então veja que tudo isso são pontos, né, que são importantes quando a gente fala de experiência. Você está olhando para tudo. Até o momento que ele recebe na casa dele a caixa com as 10 camisetas. Quando ele abre a caixa, tem o quê? Tem um bilhetinho feito à mão, né? Tem um perfuminho que colocou, um cheirinho para ficar bacana. Né? O cara recebeu, sei lá, um brinde. Você comprou com a gente a sua primeira compra, então, poxa, tá aqui para você mais uma camiseta para você, enfim. Né? Você começa a fidelizar ele ali. Então, eu estou olhando desde quando o cara tem necessidade de comprar 10 camisetas até quando ele recebe, né, a caixa com as 10 camisetas lá. Detalhe, né, meu velho? É muita coisa. E aí eu também tenho que olhar para as áreas internas. Né? Então, na confecção da camiseta, né? Como é que está o padrão de qualidade? Quanto tempo demorou para chegar esse pedido para você e quanto tempo você consegue me entregar? Você vai conseguir respeitar esse prazo de entrega que você está me dando? Né? Puxa, como é que ficou a qualidade da estampa? Né? Como é que está o controle de qualidade? Né? Puxa, essa aqui deu ruim, eu vou ter que fazer mais 3 camisetas, tá? Mas quanto tempo você consegue entregar essas 3 camisetas? Então, a gente tem que entrar na cozinha. Cara, isso é genial. Tem que entrar na cozinha de todo mundo, né? No começo, nossa, que legal. quando a empresa ela não tem isso, né, estabelecido já na cultura, é um trabalho difícil, é um trabalho de convencimento. Porque quando você pede para ver a cozinha dos outros, a primeira resposta é não.
Por que você quer olhar minha cozinha? Por que você quer olhar o que está rodando aqui embaixo do meu capô? Uhum. Cara, eu quero para te ajudar. Como é que eu consigo te ajudar a você ter excelência no seu serviço, na sua entrega, né? Você está ali, tá envolvido no operacional do dia a dia e você às vezes não está vendo que poderiam ter melhorias no teu processo, que você poderia escalar ou que você poderia fazer em menos tempo. Deixa eu te ajudar a pensar junto, né? A área de CX, no início, era considerada como uma área de auditoria, mas não é. Eu costumava dizer que é uma área de ajudoria. Eu quero te ajudar, cara. Mas para ele ajudar, você tem que falar a verdade comigo. Você tem que me mostrar o que é que você tem aqui, a gente pensar junto e sair do outro lado, né? Então, no início é um trabalho de convencimento, até que você consiga colocar isso de alguma forma na cultura da empresa, né? As pessoas entendam qual a importância que isso tem, né? E que benefícios isso pode trazer no curto e médio prazo, porque traz, tá? E a partir daí, quando você quebra essa primeira trava, aí você começa a trazer eficiência. Sim. Redesenhar processo, você começa a medir SLA, você começa a ver índice de redução de problemas, de reincidência de problemas, porque a gente não quer tratar dor, né? É a mesma coisa assim, tô com dor de cabeça. Não, toma um remédio para dor de cabeça. Não, mas eu tô com dor de cabeça de novo. Não, toma esse mesmo remédio. Não, você só tá tratando minha dor, assim, eu quero que a dor pare de acontecer. Pô, então vamos investigar a causa. Cara, isso é inteligente, hein? Sensacional. Aí você volta para a causa raiz é essa daqui, ó. É porque você, né, está com problema no seu dente, então por isso que você tem dor de cabeça. Então você tem que ir no dentista para poder curar a sua dor de cabeça. Uhum. É mais ou menos isso, sabe? A analogia é mais ou menos essa. Então é você olhar para processos operacionais, né, e verificar quais são os pontos de melhoria, como é que eles se integram. Porque existe uma cadeia, né? Nesse caso da fábrica de camisetas, né? Do pedido, do comercial que chegou, do pedido que foi para a produção, da produção que entregou a mercadoria, que foi para logística, que chegou na casa do cara. Uhum. Tem que ver como é que esses processos se integram, né? Como é que eu consigo melhorar aqui? Pô, será que uma pessoa aqui fazendo isso aqui, será que eu não podia automatizar isso aqui, pegar essa pessoa que estava fazendo só isso para fazer uma coisa mais nobre, fazer uma coisa que entregue mais valor? Dá para fazer, mas pô, primeiro eu tenho que olhar para o processo. Ô, Couto, quando a Pamela passou aqui, que foi esse episódio que o Gu falou, a gente falou muito sobre esse assunto, CS, CX. E aí ela comentou que um dos desafios que ela tinha, enfim, ela é professora lá no CS Academy e tal, mas ela falou que um dos grandes desafios do profissional dessa área é não gerar atrito interno, porque ela tá resolvendo um problema externo. Demais, velho. Lembra? Como que você vê isso, ô Couto? Fazendo uma reversa aqui agora. Porque muitas áreas... Eu já fui lá do seu time, muitas áreas entendem como, puta, velho, tá quebrando minha agilidade nesse processo novo. Até quando você fala de auditoria, né? Você já traz esse viés, né? Então... Uma coisa que é importante e que ajuda muito nesses momentos em que você precisa mudar esse mindset é você trazer a percepção do cliente, né? Então, pesquisa de satisfação é suficiente? Não, mas é um bom termômetro. A gente fala de NPS, por exemplo, a gente fala do C7, né, que é Customer Satisfaction, trazer isso para as áreas internas. Para dizer assim, se fosse um cliente reclamando disso aqui, beleza. Poderia ser uma situação pontual, até uma questão de ponto de vista daquele cliente. Mas quando tem 2, 3, 4 reclamando da mesma coisa, eu já acho que deixou de ser um ponto de vista. Será que os 4 estão errados? Ou será que a gente não está conseguindo enxergar que existe um problema e que a gente tem que resolver? Sabe? E você precisa envolver, né, as pessoas que decidem. Pô, no começo vai doer, vai. Vai doer. E o que a gente quer fazer é cortar o rabo do cachorro de uma vez. Eu não quero cortar de pedaço o rabo do cachorro. Então vai doer uma vez só. É tirar o dente. É tirar o dente, exatamente, né? Mas para isso, né, quem decide tem que estar engajado com isso. Tá aqui os resultados das pesquisas, tá aqui o que é que está sendo reclamado, tá aqui o que é que a gente precisa fazer. Vamos fazer? Vamos. Pronto, tomou a decisão. No começo é desconfortável, porque sai da zona de conforto. Você vai ter que, né, compartilhar o que você faz, como você faz e como é que você se integra com as outras áreas, enfim. Vai haver uma pequena bateçãozinha de cabeça, sim, mas que é natural, né, e precisa acontecer. E tem que entender que, né, esse tipo de coisa não é tipo vacina para tétano. Eu fiz uma vez, eu vou fazer de novo daqui a 10 anos. Velho, o processo é vivo. É vivo, né?
pô, a empresa está desenvolvendo portfólio, a empresa está desenvolvendo novos clientes, a empresa está querendo penetrar em novos segmentos, pô, tem que estar olhando para isso sempre. E é tão dinâmico, né, que você falou um negócio bem legal no começo, né? O que é sucesso para um gestor pode não ser sucesso para o outro, cara. Exato. Pronto, tem gestor que contrata um diagnóstico de segurança por compliance. Tem outros, não, eu vou contratar porque, puxa, eu estou chegando agora, eu quero saber qual buraco que eu estou me metendo. Uhum. É mais o cover mais essa. Tem um cara que diz, não, eu sou de fato eu sou preocupado com segurança, cara. Assim, eu quero aumentar a maturidade, eu tenho interesse genuíno, eu quero contratar porque eu sei que eu preciso corrigir algumas coisas, mas eu quero saber por onde é que eu começo. Então, veja, são 3 perspectivas totalmente sim. diferentes. Faz sentido criar personas, então, Couto? Total, total. Não só para esses tipos de pessoas que compram, mas por segmento, por Perfeito. vertical que você vai atuar. Perfeito, meu velho. Né? Porque para a indústria, a preocupação maior é o quê? Né? Para o e-commerce, a preocupação maior é o quê? Né? Para financeiro, Começa a modelar, né, Couto? começa a modelar, exatamente. Tem coisas que você consegue reaproveitar, consegue, mas tem nuances que são específicas daquele segmento. E você tem que saber, né, conversar sobre isso. Eu tenho uma polêmica aqui, Couto, que eu acho que vai de encontro com essa analogia da loja de camisetas. Um profissional de CX, ele precisa conhecer tecnicamente sobre camisetas? Não. Tipo de costura, Não. tipo de tecido? Não. O que ele precisa? Se ele precisar conhecer, se ele puder conhecer, é bom, é ótimo. Mas isso não é imprescindível. Ele tem que saber que se a gente vende camisetas. Ele tem que saber qual é o tipo de camisetas que a gente vende e qual é a qualidade que a gente vai entregar para o nosso cliente lá no final. Né? Ele tem que entender que, a partir do momento que o cliente ele faz o pedido de uma camiseta, que a comunicação foi clara, que ele recebeu uma resposta rápido e que ele vai receber aquilo que ele comprou dentro do prazo que foi estabelecido, com a qualidade que ele espera, com tudo aquilo que ele pediu, com a estampa, com a cor, com o tipo do tecido. É isso. Cara, bom. Você entendeu, né? Tipo, Entendi. porque hoje a gente tem esse blocker de algumas áreas técnicas que fala, mano, você não entende nada, então deixa que eu entrego aqui. Precisa entender, cara. Ele tem que entender o cliente. É simples assim. Não é tão simples, mas é isso, sabe? O que é que eu espero? O que é que o cliente quer? Você quando vai comprar uma camiseta, o que é que você considera? Aí você monta a persona. Tá, o cara que... Quais são os tipos de pessoas que compram camisetas? Caramba, isso é importante. Esse tipo de estampa, esse aqui é um público de 12 a 16 anos, que gostam mais de coisas de anime, que não sei o que, não sei o que lá. O que é que essa galera espera quando compra? É a persona que você está desenhando. É a persona que eu tô desenhando, tipo... geralmente é um pessoal um pouco mais ansioso, então, pô, será que tem que ser uma entrega mais rápida? E aí, né, cobra um pouquinho mais rápido por causa do frete, aí você começa a trazer algumas coisas pro negócio, né? Não, essa estampa aqui de camiseta de banda de rock, quem é que é? Não, é pessoal mais, né, 30 a mais, pessoal mais tranquilo, assim, mas eles prezam mais pela qualidade do tecido, qualidade da estampa, então você começa a montar os perfis, né, das personas, né? E vai chegando, por exemplo, épocas então, Dia dos Namorados, né? Vamos criar aqui ciclos personalizados, né, para mandar campanhas, né, para começar, porque o CX ele não está só ali no operacional, no processo operacional da coisa, não. Né? Eu quero gerar engajamento. Então, vou gerar montar uma campanha, né, Dia dos Namorados, de camisetas, Love Geek, não sei o quê, papapá, e, sabe? E gerar o desejo, mandar uma campanha legal para o cara, né, comprar, enfim, e a roda girar, né? Então, ele está em todas as esferas, né? as esferas aí. Então, seja em venda, seja marketing, seja operacional, seja logística, é tudo. Sensacional. Sensacional. Abriu assim um leque para você que quer atuar, né, com CX. Exatamente. E às vezes está com esse receio de, puta, não entendo tecnicamente sobre aquilo. Verdade. Galera, bacana. acho que a gente pode chavear aqui. E aí, Segurança na Terra Digital. Um guia para os pais e filhos, que foi o livro que você escreveu, você comentou aqui no início do papo, e já tive o prazer de ler, Couto, a versão digital, tem a versão digital. Conta pra gente um pouco como que nasceu a ideia do livro, o quanto é importante. Eu espero que isso aqui rode muito no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Dia das Crianças, porque eu acho que esse assunto é extremamente necessário e casa com o propósito do TechSec, que é de conscientizar.
No dia dos namorados, hoje é dia dos namorados. É, exatamente. Você pode fazer um filho hoje. Imagina, ó. Já faz com o livro aqui, ó. Já faz com um livro na cabeceira. Pô. Bom, vamos lá. Sabe esse rapazinho que tá aqui na plateia, aqui, olhando pra gente? Certo dia, né, em 2023, meio de 2023, eu peguei a agenda dele da escola para ver as tarefas que ele tinha, né? E tinha um recadinho da professora do integral dele, dizendo assim: olha, amanhã eu vou precisar fazer uma atividade com ele na plataforma, manda para mim o e-mail e a senha dele, anotado aqui na agenda. Eu trabalho com segurança há 17 anos. Eu li isso na agenda dele, fiquei arrepiado, né? Na verdade, isso é uma afronta. Aí disse: rapaz, que coisa crítica, porque ele passa a maior parte do dia na escola, né? E a escola, ela não está preparada para falar sobre esse tema. Inclusive, ela está normalizando que eu passe o e-mail e a senha na agenda. E ele pode começar a achar que é normal também. E os coleguinhas podem achar que é normal também compartilhar esse tipo de informação dessa forma. Legal a forma que você pensou. Cara, eu tenho que fazer alguma coisa, isso não é normal. Pode ser comum, mas isso não é normal. E tem que se tornar incomum. Isso tem que parar de acontecer, né? A gente tem que trazer essa consciência, né? Levantar essa bandeira, né? E eu disse: puxa, o que é que eu preciso fazer para dar meus 50 centavos de contribuição aí, né? Bom, o primeiro passo que eu tomei foi falar com a professora. Dizer: ó, eu sou pai chato. Eu não vou mandar o login, né, o e-mail e a senha. Mas eu vou te explicar por quê. Eu sou chato, mas vou te explicar por quê. Eu trabalho com segurança da informação. Ela: já entendi. Senão você não entendeu, não. Espera. Deixa eu acabar de falar que você vai entender. Só começando. Quando você fala que para mandar o e-mail e a senha pela agenda, você está dizendo para os seus alunos que isso é normal. Você entende o risco que isso está gerando? Porque aqui na escola, né, você acha: não, mas aqui na escola é um ambiente reduzido, é um ambiente controlado. Não é controlado. Porque assim, ele vai achar que é normal aqui, aí ele vai achar que lá fora ele compartilhar a credencial da rede social dele ou de alguma plataforma também é normal, ele vai compartilhar com outras pessoas. E aí, né, o risco está aumentando, está criado. E para acontecer alguma coisa de ruim, é um estalar de dedo, né? Aí ela: puxa vida, eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. Eu digo: pois é, então a partir de hoje comece, né? Inclusive até recomendo que você mude suas senhas. Porque se você fez isso aqui agora, você deve ter feito isso com dados pessoais seus, com outras pessoas, né? Ela fez: sim, então, não é normal. Tá. Aí beleza, só que eu fiquei com aquilo na cabeça, remoendo, né? Eu disse: caramba, e agora, o que é que eu faço, velho? Como é que eu consigo atingir o maior número de pessoas que eu puder, né? Não vou colocar um post no Instagram dizendo: olha, não compartilhe senhas porque é perigoso. Eu preciso de uma coisa mais estruturada, uma coisa que seja mais palatável, uma coisa que seja interessante das pessoas consumirem e entenderem. Aí comecei a escrever alguns esboços do livro, né? Os primeiros capítulos e tal, e eu chamava ele para ler aqui e me falar o que é que você entendeu. Ah, legal. Que legal. Aí ele: entendi isso aqui. Não era isso que eu queria dizer, não. Então vamos voltar aqui para a prancheta e reescrever de uma forma mais... E fomos testando, até que, beleza, consegui. Mas, vou criar um e-book, eu vou colocar, né, na Amazon e vou começar a divulgar, né, para as pessoas. Aí uma editora me procurou. Ela viu no e-book, me procurou e disse: a gente achou interessante, a gente quer publicar seu livro. Eu disse: puxa, que bacana, legal isso, né? Então, né, publicou, saiu pela editora Multifoco, saiu no finalzinho do ano passado, aliás, no finalzinho de 2023, e tem sido bem bacana, né? E a ideia que eu quero trazer nesse livro é principalmente a conscientização, a gente saber também se posicionar na internet, né? Porque hoje é TikTok, é Instagram, N plataformas, Discord, enfim. Muitas vezes a gente, né, não se atenta, então fala coisas sensíveis ali e não entende que aquilo ali pode ter um risco. Às vezes você, né, quer tirar uma brincadeira, aquela brincadeira foi pesada demais, isso pode ter,
né, algum tipo de volta, algum tipo né, de sanção, algum tipo né, de problema, você procurar conhecimento, você começar a entender como as coisas funcionam e você não guardar só para si esse conhecimento. Uhum. Poxa, você aprendeu como é que é? Poxa, fala para as pessoas que estão próximas de você, né? Fortalece teu ecossistema, né? Compartilha essa informação que você vai estar ajudando mais pessoas a se protegerem. Então, a pegada foi muito mais sobre isso, sabe? De dizer, ó, eu quero trazer a consciência e eu quero que as pessoas compartilhem esse conhecimento. Ô, Couto, parabéns, meu velho. Até o fato de você escrever em conjunto, fazendo ele entender, porque você entende que a experiência de outras crianças ali teria que ser palpável, né? Sim. Mas um ponto que eu queria te colocar aqui, eu não sei se você concorda, conscientização para pais, quando a gente fala de terra digital, funciona muito através de terrorismo. Tipo assim, ele viu que aconteceu uma catástrofe com uma criança no jornal, ele fala, ou preciso ver como tá o meu lá, saca? Uhum. Você acha que isso faz sentido, é uma realidade para os pais? Os pais ainda precisam ver algo acontecendo muito ruim para eles falar, pô, velho, eu preciso ler sobre isso daqui. Cara, por mais exemplos que já existam na mídia e que acontecem, né, diariamente, é sempre bom alertar, né? Porque às vezes a percepção que os pais têm é não, acontece com os outros, comigo não vai acontecer. Eu não sou sexy pro Sim. fraudador, né? Perfeito. Puxa, eu não sou. Não, você é, cara, e você não sabe o quanto você é. Hoje o fraudador, ele não tá mais preocupado em ir atrás de CNPJ, não, né? Não só fraudador, mas pedófilo, Pô, tem uma galera aí que tá trabalhando na largura, né? Assim, eles estão atirando para todo lado, né? E todo mundo hoje é sexy para essa galera. Todo mundo hoje é alvo, né? Então, eu procurei trazer uma linguagem lúdica, mas que também chame a atenção dos pais, sabe? Puxa, como é que estão tuas senhas hoje? Você usa a mesma senha para várias coisas? Você entende que uma senha é uma chave, né? Se você usa a mesma chave para abrir vários cadeados, esse cadeado que você tem, ele não é seguro. Uhum. É muito fraco, né? Cara, puxa, eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. Pois é. Vamos criar uma senha bacana? Uma senha grande, uma senha... Pô, mas é difícil de decorar uma senha difícil. Não, não é. Vamos criar um mnemônico para essa senha. Você criar uma associação, você fica mais fácil de você lembrar, né? Então foi uma linguagem bem fácil, sabe? Então trazendo, poxa, quais são os perigos hoje? Pô, é vírus, é ransomware, é phishing, é o hacker. Então tem os personagens aí do livro, né? O senhor hacker, a senhora phishing, tem os personagens aí, né? E como é que eu consigo colocar camadas de segurança? Poxa, não é difícil, cara, sabe? Às vezes é mais você quebrar essa inércia mesmo de achar que é difícil, que não dá, que tem que chamar uma empresa para fazer isso. Não, não precisa. Assim. E outra coisa, você tem que estar muito perto dos seus filhos. Uhum. Que conteúdo eles estão consumindo? Você costuma ver? Perfeito. Você limita tempo de tela? Né? Quais os combinados que existem? Isso que eu ia, até aproveitando esse meu momento assim de pai recente, quais foram os desafios que você teve com seus filhos, assim, a criança às vezes quer tela, cara. Você como profissional de segurança, e acho que essa é um dos grandes benefícios que tem um filho de um profissional de segurança que realmente tem esses cuidados, né? Mas como que você lidou com seus filhos? Talvez essa ansiedade... puta, eu quero o celular, eu já vejo você no celular às vezes, eu quero isso, mas sem reconhecer tecnicamente essas ameaças digitais. É o que eu digo, né? Você faz os combinados, né? A gente tem os combinados de, né, os tempos que pode ficar na frente da tela, mas você está sempre atento ao que está sendo acessado, né? Então, você consegue criar, por exemplo, os filtros parentais, seja no YouTube, seja em outras ferramentas. Tem ferramentas que você pode instalar nos dispositivos móveis para fazer isso. Uhum. E você tem um relatório do que é que ele está acessando. Você pode limitar, inclusive, remotamente. São 2 horas e pronto. Depois de passar as 2 horas, ele bloqueia o dispositivo. Tem várias ferramentas que você consegue fazer isso, né? Mas o grande jogo é você conversar de maneira aberta, né? Não é só você chegar lá e proibir. Pô, mas tá proibindo por quê? Só vai gerar frustração, né, no teu filho, né? Ele vai começar a achar chato, ele vai querer achar maneiras de burlar aquilo e
não se engane, um dia ele vai conseguir achar uma maneira de burlar aqui. Sim. Se você joga aberto, diz, ó, vê, existem esses perigos aqui, né? Por mais que a gente tome cuidado, a gente precisa estar ciente de que pode acontecer. Ah, mas como assim? Ah, vamos fazer aqui uma analogia. Pô, a gente está na rua, no carro, né? Parou no sinal. Não pode chegar um bandido, botar um revólver e assaltar a gente? Pode, mas se a gente, por exemplo, não pegar aquele caminho, porque a gente sabe que aquele caminho é pouco movimentado, pode ter um bandido. Se a gente pegar um outro caminho que seja mais seguro, sabe? É a mesma coisa aqui no seu tablet, no seu celular. Tem caminhos que a gente pode seguir que são mais seguros, né? A gente tem que ter alguns cuidados. Então, você quando vai atravessar a rua, você não olha de um lado para o outro. Pô, aqui é a mesma coisa. Você tem que olhar para um lado e para o outro aqui para saber se você não está, né, caindo num golpe, Que se não legal. está tentando te enganar. Então, assim, pô, é jogar real E contando histórias, né? e contando histórias, né? Você precisa trazer para a realidade do teu filho, né? Dependendo da idade que ele tenha. Ô Couto, você tem algum exemplo que você pode compartilhar, se você tiver, de como evitar uma criança, eu digo a criança barra adolescente, não cair num phishing, por exemplo? Tô falando porque, assim, geralmente é difícil pra nós adultos, porque vai mexer com emoção. Com criança, então, velho, né? Tem algum exemplo que você pode dar, talvez que você fale no livro? PS5, R$100. Pois é. Boa. É você alertar, dizer assim, ó, sabe almoço de graça? Não tem. É muito bom para ser verdade. Pô, você sabe quanto custa um PlayStation 5? Ah, custa R$4.000. Puxa, você acha que por R$100 é uma coisa que... É trazer o senso crítico, sabe? Sim. Não adianta. Tipo, se você não... E, cara, Tem que dar panorama, né? dá panorama. E você tem que ser uma pauta constante, sabe? Sensacional isso. O que é que você tá fazendo? Pô, me mostra o que você tá fazendo. O que é que você tem visto de legal aí? Puxa, que bacana. Não, isso que você tá vendo é o quê? Quem foi que mostrou isso pra você? Ah, legal. Sabe? Acompanhar. Tem que estar próximo, cara. Não adianta. Nossa, já aprendi bastante. Eu Maluco, já fico né? até ansioso pra ela crescer pra eu já falar tudo isso. Já. Eu acho que imagina. Teve um Conscientizando. convidado aqui, Coutinho, que eu achei genial também, o Fábio Diniz, lembra? Presidente do INCC. Ele falou assim, minha filha pediu tela, pediu celular. Aí eu falei, antes de eu te mostrar o que você tá querendo, ele levou ela num shopping. E aí ele começou a falar, a mostrar pra ela as crianças com os pais, tipo, almoçando, jantando. As crianças aqui, ó, não tendo diálogo. Aí ele falou, é isso que você quer? Você lembra? Lembro. O impacto até no relacionamento que as telas dá e, enfim, pode ser prejudicial na adolescência, na fase adulta. Afastamento, né? E tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte. Por mais que você queira limitar tela ou que você não queira dar, tem uma frase que eu acho extraordinária, que é o ambiente sempre vence. Na escola, todos os coleguinhas têm celular, todos os coleguinhas têm tablet, todos os coleguinhas estão ali falando pelo WhatsApp. Por mais que você tente limitar, o ambiente sempre vence. Assim, ele vai querer, porque os amigos da escola, os amigos do condomínio, as pessoas que ele se relaciona, tem. E aí você se torna o vilão, né? Pois é, mas você não precisa ser o vilão. Então, sim. Se você traz a conscientização, a informação. Ó, você inclusive pode falar para os seus amigos, pros seus coleguinhas, que, pô, tem que prestar atenção nesse tipo de coisa aqui. Não é o extremo, né? Não é o extremo. É trazer a informação, saca? Compartilha. Ah, você aprendeu isso hoje? Puxa, você já falou pros seus colegas como isso é bacana? Vê como é que você vai estar podendo ajudar eles, velho. Eu acho que o que tá mudando é a gente tá deixando de ser... Até esqueci a palavra aqui, mas assim como nas igrejas geralmente né? Eles só impõem regras, né? Os pais de antigamente... Dogma, né? Os dogmas. Meus pais também foram assim comigo, ó. Faz isso porque é assim que tem que ser. Tem que fazer, né? Eu acho que hoje a gente tá começando a contar histórias, né? Ó, pô, tem esses caminhos aqui, se você fizer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Antes era muito na prática, velho. Meu pai, Gustavo, se você fizer isso aqui, você, sei lá, vai apanhar. Mas eu não sabia as outras consequências. Mas eu vejo uma necessidade que os pais atuais aprendam a monitorar os seus filhos dentro do mundo digital. Vou falar por quê. Você sabe disso. A gente saía na rua quando criança e de vez em quando a sua mãe ia na janela pra ver se tava tudo bem, velho.
né? Ela tava ali monitorando. Você passava um cara ali que ela não conhecia, ou no mínimo ela ia sair de casa e ia colar ali em você e falar, ô, quem é esse cara? E hoje, no mundo digital, que você pode estar no meio de uma torcida ali de gente, velho. E se a pessoa, o pai ali, não souber quem são as pessoas que estão em volta, porque parece estranho você ter que monitorar onde seu filho tá, sabe? Tá ligado o que eu tô querendo dizer? Não, antes a gente tinha um perímetro, né? Tipo, a rua Isso. ali. Ah, se sair do meu campo de visão, eu já fico preocupada. Hoje tá, às vezes, no seu quarto, mas Exatamente. tá fora do seu Tá campo no de visão. perímetro, mas você tá descoberto, né? É, exato. E parece que quando você fala, vou monitorar, que nem você falou, tem ferramentas. Eu já vi muita gente fazendo isso que eu acho muito legal. Parece que você tá invadindo, tá ligado? Sim, sim. É muito louco isso. Não é. Mas tem essa necessidade de manter, né, Coutinho? Manter. O que a gente faz na prática, né? Exatamente. E uma coisa. Na prática não, no físico. Uma coisa, Josu, que também é importantíssimo, tanto quanto você conscientizar e você trazer informação e explicar os porquês, é você ensinar quando pedir ajuda. Pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Provavelmente. Tá? E como é que eu peço ajuda quando acontecer? Para quem que eu tenho que pedir ajuda? Pô, não tenha vergonha, né? Eu tô estabelecendo aqui um canal de confiança com você. É o mesmo canal que eu tô querendo, né, te ensinar, trazer, mostrar para você quais são os perigos que existem. Esse mesmo canal eu quero que você utilize para pedir ajuda. Seja porque aconteceu alguma coisa estranha no seu celular, seja porque uma pessoa veio com as conversas estranhas com você, né? Não tenha medo, né? Legal. Pô, tem que pedir ajuda, tem que saber pedir ajuda, né? Quando acontecer alguma coisa, e tem que saber identificar. Então é meio que uma rodinha, né? É meio que um PDCAzinho, né? Tipo, E pra tudo, né, mano, isso funciona, velho. É desde do estudo do sexo. Tipo, ó, quando começar a acontecer começa isso, com sexo, avisa. depois de gravidez, aí nasce, É, aí o filho, aí com a internet. simbólico, né, no dia Isso, de hoje, assim. né? Mas é desde desses exemplos todos, sabe? Da fase sexual, pô, é abrir ali na infância esse canal de segurança, sabe? Pra tirar dúvidas. Sim. Eu não tive isso, assim, de me abrir pros meus pais. essas Mas paradas, era um tabu, né? É. E aí, se você vacilar, continua sendo tabu no Exato, digital. você vai crescendo com esse receio e errando, né? É aquela Hoje- coisa, né? Tipo, que você falou, né? Do perímetro. Pô, antigamente tinha um perímetro, que era ali na rua de casa, né? E que a mãe conseguia olhar, né? Hoje tá no quarto, mas, puxa, tá conectado do outro lado do mundo, com outras pessoas, enfim, você já... Você pode estar no meio da torcida de futebol, velho. Exato. Um monte de gente ali dentro do seu quarto. Ah. E quando você traz o conhecimento e que você começa a doutrinar, porque é uma doutrina, quer queira, quer não, termina virando uma doutrina isso. É como se fosse os seus olhos quando você não está vendo. Quando ele conhece, quando ele entende, quando ele começa a utilizar os filtros que você está colocando na cabecinha dele, né, do teu filho. Né, para ele dizer, não, meu pai ele não está aqui, mas isso aqui eu tô achando meio estranho. Então, puxa, não vou clicar nisso aqui. Tá funcionando. Então né, você velho? não tá olhando, mas poxa, ele tá tendo a percepção, ele tá colocando aquilo em prática, sabe? Tá tendo um Legal. trigger, né? Tá tendo um trigger. Que legal, Couto. Esse assunto é muito legal. E como que você vê que a questão da privacidade das crianças, do ponto de vista de pai e de profissional de segurança dentro desse mundo, que as crianças podem compartilhar tudo a partir do momento que ela tem algo. Acho que aqui é o momento de você falar do risco mesmo, para o momento do terrorismo mesmo. O risco é grande. É grande, existe e tá aí, né? E justamente por conta disso que a gente tá falando na última meia hora. É a falta de informação, é a falta de, né, de ter essa, eu não vou dizer essa mão forte, né? Porque não precisa ser uma mão forte. Você precisa ter um canal de confiança, né? Muitas vezes os pais eles delegam aos dispositivos móveis, né, atividades para ter um minuto de sossego. Só que nesse minuto de sossego que ele deu a tela para o filho, para, né, ele, puxa, estou cansado, eu quero 15 minutos aqui para, sabe, respirar. Esses 15 minutos podem ser suficientes para acontecer isso. uma besteira, sabe? Exatamente, cara. E assim, tem que estar vigilante, não adianta, cara. O mundo hoje não tá para brincadeira. Não precisa
fugir para as montanhas, mas, poxa, vamos ser um pouco mais atentos, né? Vamos ver, acompanhar mais os filhos para saber o que é que eles estão consumindo, o que é que eles estão fazendo, né? Com quem eles estão se relacionando principalmente, né? Quem é o ciclo de amizades, né? São os colegas da escola, não, é pessoal do joguinho online. Tá, quem são essas pessoas do joguinho online, né? Vocês falam muito pelo chat, o que é que vocês têm falado pelo chat? Tem alguma coisa estranha que você queira me falar, né? Puxa, mas eu quero te ajudar, cara. Eu quero que você me diga, porque eu quero te ajudar. Não quero que você, né, sofra, não quero que você, né? E eu quero, inclusive, que você alerte seus amigos, né? Porque assim como ele pode estar tentando enganar você, uma pessoa, um cara mal intencionado, ele também pode estar querendo fazer a mesma coisa com seus amigos. Você não vai querer isso, né? Você vai querer ajudar, porque são seus amigos, né? Então é muito... Uma missão pesada. E quando você vê um bichinho assim, ó, bem pequenininho, você fala, mano, quando crescer, velho, como que vai ser, velho? Tô nessa fase, galera. Coutinho, a gente tá chegando na fase final e acho que antes pra gente dar um recado pros papais e mamães que estão assistindo a gente, de novo, onde eles conseguem encontrar esse livro, onde eles conseguem te encontrar, sei lá, pra falar sobre o livro, uma palestra, um papo especial ali. Como eles te encontram e onde eles encontram o livro? Bom, eu criei um perfil no Insta, né, para o livro, chamado Segurança na Terra Digital. Já está aparecendo aqui embaixo. Ó. Tá. Tem o site, que é o terradigital.vc, né, que você pode comprar, pode adquirir a cópia, né, digital. E lá tem um link para o site da editora também, onde você pode comprar o livro físico, tá? Eu estou sempre acessível, né, lá no Insta, então se quiser trocar ideia, quiser, né, tirar dúvida, se quiser, né, falar alguma coisa, compartilhar alguma experiência, poxa, eu vou ficar muito, muito grato de poder compartilhar, de poder, né, participar aí dessa troca. E já chegam, assim, perguntas ou no Insta? Chega bastante, cara. Caraca. E diretores de escola que estão nos assistindo, ou se você conhece o diretor da sua escola, chama a gente aqui, chama o Fernando Coutinho lá. Numa reunião ali com os pais. Puta, isso vai ajudar a salvar muita gente. Exatamente. As crianças e os pais, principalmente, precisam falar sobre isso, galera. Não é só o computador. Acho que as pessoas precisam falar muito sobre isso. Isso também é conscientização, viu? Manda isso aqui para um pai, para uma mãe, para um filho. Isso aqui é legal, esse episódio. Chegamos no momento, bora conscientizar. Bora conscientizar. Que é a sua mensagem para o nosso público, além dessas várias mensagens super importantes que você deixou, mas a sua mensagem final, o que você quiser. Gente, sempre vigilante, né, sempre atento, não só com os nossos filhos, com os nossos pequenos, mas conosco mesmo, né? E outra coisa, conhecimento é poder. Né? Quanto mais você conhece, mais poder você tem, né? De identificar ameaça, de identificar, né, golpes, e fortaleça o teu ecossistema, né? Compartilhe informação com as pessoas que estão próximas a você, né? Vamos fazer, né, um ecossistema seguro, um ecossistema, né, consciente, né? E fortalecer cada vez mais, né, as pessoas que a gente gosta, as pessoas que estão próximas a gente. Papai tá aprovado na entrevista? Aprovado, galera. Senão ele ia ficar de castigo se ele não falar. É isso. É isso. Couto, obrigado. Cara, eu que agradeço. Muito bacana bater esse papo com vocês. Curtiu? Muito, muito mesmo. Obrigado pelos insights aí com relação a atendimento dentro do nosso mercado, que eu acho que é muito estratégico de fato. A gente é muito carente sobre esse tema. Você traz de uma forma muito bacana, meu velho. Eu já falei isso pra você pessoalmente, eu gosto da forma que você fala sobre. Já vi você falando em outros podcasts. Essa questão aqui de pais e filhos, extremamente necessário. Parabéns pelo seu filho, eu gosto muito dele. De vez em quando a gente se encontra. Mesmo ele sendo corintiano. Mas ele é gente boa. Coutinho, obrigado. Sucesso, e eu espero que muitos pais, diretores, professores te procurem para que você fale mais e mais sobre esse tema que é tão necessário na escola. A gente até falou em um episódio lá atrás, a gente gravava até em outro estúdio, que esse assunto aqui devia ser matéria de escola, meu velho. Sim, sem dúvida. A gente defende muito isso, então obrigado, meu velho. Que novas edições surjam também, aí com base
educação em IA também. E parabéns por tudo, velho, Obrigado, Gu. pelo propósito do que você tá fazendo. Tem mais um aí para sair do forno, mais um livro que eu tô finalizando. Tá na fase final de revisão, que é falando só sobre redes sociais. Né? Como se posicionar, como usar redes sociais de forma inteligente, de forma segura. Boa. Então acho que em breve vai ter novidades boas Vem aqui aí. lançar. Vem aqui Boa. lançar. Bem, Falar E sobre fiquem ligados aí no nosso Insta, galera. Galera que tá no Instagram, lá no TechSecBR, a gente vai sortear 2. Bora. O Coutinho deixou aqui. Um vai pra produção e 2 a gente sorteia. A gente Pra vê o cima. formato. Corre lá no feed, não sei se hoje, mas vai sair entre hoje e amanhã. Boa. Feliz Dia dos Namorados. Valeu, galera. Então, fechando o nosso EP, antes, é claro, agradecendo aí os nossos parceiros Hacker Rangers, Apura, Trend Micro, Farol Soluções, Purple Bird, G2 brindes personalizados e você, TechSecker, um ótimo Dia dos Namorados, um ótimo mês de junho. É isso aí. Bora conscientizar. Ah, outra coisa. Aprecie com moderação. Entendedores entenderão. Valeu. Esse episódio é uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio de Hacker Rangers, Apura, Trend Micro, Farol Soluções, Purple Bird e G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.